Oi minha gente, bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane e eu sou psicóloga industrial organizacional e trabalho com Management Consulting ou consultoria empresarial. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 8 habilidades que você precisa ter caso você queira ingressar nesse mundo da consultoria. Claro que muitas dessas habilidades elas são transferíveis para outras profissões, mas se você tiver curiosidade de saber quais são as skills, as habilidades que um consultor tem, você já fica aqui nesse vídeo comigo pra gente bater esse papo. E mais importante, se você estiver aí no processo de construir o seu currículo, eu recomendo que você fique aqui para você ouvir um pouquinho sobre essas habilidades, porque aí você já vê o que é que tá faltando para você encaixar. Então, sem mais, vamos lá entrar no assunto do vídeo. A primeira habilidade é a comunicação. Comunicação é, sem dúvida, uma das habilidades mais importantes para um consultor ter. Então, se você já estiver aí escrevendo seu currículo, tenha certeza de que você está lá se exaltando na sua comunicação, porque é muito importante. Quando eu digo comunicação, eu estou me referindo à comunicação oral e escrita. Então, ter a capacidade de escrever um e-mail muito bem elaborado, claro, objetivo, empático, inclusive. Você saber montar uma apresentação de PowerPoint. Sim, acredite em mim, como consultor você vai passar muito tempo fazendo isso. Então, você ter essa capacidade de montar uma apresentação de PowerPoint muito bem elaborada, muito bem clara e objetiva. Nessas apresentações de PowerPoint, eu vou até adicionar uma outra habilidade que você precisa ter, que é de storytelling. Então, ter a capacidade de contar uma história nessas suas apresentações, uma história objetiva, clara. Quando você é consultor, você vai passar muito tempo se comunicando, seja lá com a sua equipe ou com o cliente, antes, durante e depois do projeto. Então, às vezes você vai estar liderando reuniões, então saber se comunicar claramente é muito importante, saber perguntar perguntas relevantes, saber explicar efetivamente ou eficientemente qual é o benefício de um projeto, quais são os riscos. Isso tudo é muito importante e tudo faz parte de uma comunicação clara e efetiva. Se você for numa reunião e você às vezes você pode falar, mas eu não vou liderar nada, eu tô entrando como analista. Sim, você ainda assim vai ter que fazer várias anotações durante essas reuniões, então ter a capacidade de fazer anotações claras, objetivas, efetivas é muito importante. Então, comunicação, sem dúvidas, é a habilidade número 1 que todo consultor tem que ter. Eu vou deixar aqui como dica para vocês um clichêzão aí para ajudar vocês na sua comunicação. É a leitura. Sim, ler vai te ajudar a desenvolver um vocabulário maior, né, mais diversificado. Então, ler é a minha primeira indicação e eu não dou dica de coisas que eu não sigo, viu, gente? Então, às vezes pode ser até que eu dei. Mas eu leio bastante e eu indico que você faça mesmo, seja lá no português ou no inglês, você que decide, mas ler com certeza melhora a nossa comunicação oral e escrita. E se você estiver aqui nos Estados Unidos, eu indico para você o Grammarly, que é uma ferramenta muito boa para quem é imigrante e está aqui nos Estados Unidos, desenvolvendo sua carreira aqui. Eu uso bastante o Grammarly, eu gosto bastante, eu acho que me ajuda a me comunicar mais efetivamente ou objetivamente. Às vezes me dá opções de sinônimos ou palavras melhores que eu deveria estar usando. Então, eu definitivamente recomendo essa ferramenta para vocês. Tem a versão paga e a versão gratuita, então você aí decide o que é melhor para o seu bolso, mas fica essas duas dicas para você melhorar a sua comunicação. A segunda habilidade que todo consultor precisa ter é a capacidade de gerenciar o seu tempo. Então, como consultor, você vai acabar trabalhando em vários projetos internos, projetos relacionados ao cliente. Você vai ter outras coisas para fazer, como treinamentos internos, ou enfim, várias coisas. E todas essas tarefas que você vai acabar fazendo, todos esses projetos, eles têm deadline ou prazos.
Então, para você ter a capacidade de cumprir esses prazos e não adicionar estresse ou não adicionar ansiedade na sua vida, é necessário que você saiba gerenciar o seu tempo. Então, eu diria que a ferramenta número 1 que eu uso para gerenciar o meu tempo é sempre bloquear tempo no meu calendário, né? Eu vou lá no meu Outlook, eu bloqueio o tempo para eu completar essas tarefas e isso me ajuda bastante, porque ali se eu bloqueio tempo no meu calendário para ser produtiva em uma certa tarefa que eu preciso fazer, ali não só eu tô bloqueando o tempo para eu ser produtiva, mas eu também tô prevenindo com que outras pessoas vá lá e adicionem reuniões desnecessárias no meu calendário. E uma outra dica é você trabalhar com qualquer ferramenta de planner. Então, seja lá ferramentas digitais ou se você gosta de escrever uma agendazinha para você fazer o seu planejamento. Eu indico você usar a engenharia reversa para você fazer o seu planejamento. Então, geralmente quando eu tenho alguma tarefa, um projeto ou qualquer coisa que eu preciso fazer, eu já coloco ali, eu começo listando, né, fazendo meio que um outline de todas as coisas que eu vou precisar fazer, de todos os steps ou dos passos para completar aquela tarefa, e aí eu faço a engenharia reversa, que é colocando quando aquela tarefa precisa, qual é o prazo, né, de entrega daquela tarefa, quando precisa ser entregue, e aí eu começo a trabalhar de baixo para cima e coloco quando que eu vou realizar aquela tarefa. Então, sei lá, vamos supor, eu preciso criar uma apresentação no PowerPoint, mas para criar essa apresentação eu preciso conversar com o João para pegar informações com o João. Eu também preciso validar essas informações com Maria. Então eu já começo listando todas as coisas que eu vou precisar fazer para conseguir realizar aquela tarefa, e aí eu coloco quando que eu vou fazer cada coisa, e aí eu já bloqueio o tempo no meu calendário. Isso me ajuda a ser eficiente e efetiva, e é muito importante vocês gerenciarem o seu tempo também em questões de well-being, né, de bem-estar. Então, gerenciar o seu tempo vai com certeza diminuir o seu estresse, vai diminuir a ansiedade, vai te ajudar a não procrastinar. Então, com certeza, gerenciamento do tempo é uma qualidade muito importante, uma habilidade, uma skill muito importante para todo consultor ter. A terceira habilidade que é muito importante no mundo da consultoria, ou essencial para um consultor, seria as habilidades analíticas. Eu digo isso em termos de habilidades analíticas quantitativas e qualitativas. Como consultor, você vai precisar, frequentemente você vai precisar fazer análise de dados de pesquisas que foram enviadas para o seu cliente, pesquisa de satisfação, ou qualquer outro tipo de pesquisa que foi enviada para o seu cliente ou internamente. Então, saber interpretar esses dados, saber qual é a relevância daquelas respostas, qual é a significância daquelas respostas, daqueles resultados para o seu cliente, saber identificar temas comuns, saber identificar tendências. Isso tudo é muito importante no mundo da consultoria. Então, se você não tem habilidades analíticas, eu indico que você comece a trabalhar nisso. O Excel é uma ferramenta básica, muito comum, então eu tenho certeza que existem vários cursos, até mesmo aqui dentro do YouTube, para você começar a desenvolver essa habilidade caso você ainda não tenha. Sim, existem outras ferramentas um pouquinho mais sofisticada e complexa, eu diria até, que é o SPSS, R, Tableau. Então existem outras. Se você não tem nenhuma habilidade analítica, eu começaria pelo Excel e depois eu desenvolveria para essas outras plataformas ou ferramentas ou software. E, para quem não sabe, psicologia industrial organizacional é muito pesada em estatísticas. Então, se você não gosta de números, talvez a psicologia nem seja para você. Então, eu queria deixar isso aí, essa informação para quem não sabe e tá pensando, eu vou lá me formar em psicologia só para fugir das exatas. Não, a gente tem muita estatística. Então, mas voltando ao assunto, a terceira habilidade que eu acredito que seja muito importante para todo consultor ter são habilidades analíticas. Então, comece a trabalhar nisso.
A quarta habilidade que eu acredito ser essencial para todo consultor é a organização. E sim, a organização tá ali juntinho do gerenciamento do tempo, que foi a habilidade número 2 que eu já falei para vocês. A organização gera a eficiência, então você ser uma pessoa extremamente organizada é muito importante para todo consultor e para você suceder nesse mundo da consultoria. Por quê? Porque às vezes você é bombardeado de e-mails, então saber organizar ou arquivar todos os seus e-mails ou os documentos, organizar os seus documentos assim, esses são os documentos do cliente X, esse é o documento do cliente Y, às vezes os projetos, as coisas que você faz para o seu cliente, os deliverables, são extremamente confidenciais, então isso vai te ajudar a suceder em termos de você não misturar uma coisa com a outra. Imagina você pegar um documento do cliente X e mandar para o cliente Y. Não vai ficar bom para você e dependendo do caso você pode até perder o seu emprego. Então saber se organizar é muito importante, arquivar as coisas direitinho, criar um sistema de organização que funciona para você, criar regras no seu Outlook para não congestionar o seu e-mail, sua caixa de entrada, arquivar e-mails, cuidar do seu calendário é muito importante. Às vezes até funciona você fazer aqueles calendários meio que color-coded. Isso vai te ajudar a entender quais são as reuniões que você tem no seu calendário que é relevante e as que não são, porque aí você pode skip ou pular aquelas reuniões que não são relevantes e já adicionar ali um tempinho para você trabalhar nas coisas que você precisa trabalhar ou ser produtivo. Então eu diria que organização, com certeza, é uma habilidade que todo consultor precisa ter. E se você ainda não tem um sistema, uma forma que você gosta de se organizar, já começa a pensar nisso, porque realmente é muito importante no mundo da consultoria. Você piscou e eu troquei de camisa. É outro dia. Eu coloquei uma blusa preta para o vídeo não ficar tão impactante no seu olho. Mas é um outro dia, eu gravei as primeiras 5 habilidades num dia e eu vou tentar gravar, não 5, acho que eu gravei 4 e vou tentar gravar as próximas 4 habilidades nesse vídeo hoje. Deus me ajude que eu consiga. Vamos lá. A quinta habilidade que eu recomendo e eu acredito que é essencial para todo consultor ter é a resiliência. Trabalhar para uma MBB ou para uma Big Four não é fácil. Vem com vários benefícios, sim, porém com os benefícios também vem a pressão, vem uma responsabilidade imensa, vem uma carga horária, pelo menos para mim é uma carga horária que é muito mais do que 40 horas. Então você vai precisar ser resiliente para você conseguir navegar e se adaptar a esse mundo novo, o mundo da consultoria. Então eu não vou ficar aqui romantizando para vocês que a gente não trabalha demais, porque sim, a gente trabalha muito. Assim, eu não lembro quando foi a última vez que eu trabalhei só 40 horas por semana. É sempre muito mais do que 45, por exemplo, 50, 53, e olhe lá. Então, é assim, um trabalho muito puxado, a carga horária é alta, altíssima. Com isso vem toda a pressão, né? Você vai receber pressão do seu time, você vai receber a pressão do seu cliente. Então, você vai precisar ser resiliente e encontrar mecanismos para o autocuidado. Quando eu digo autocuidado, eu posso mencionar o básico, que é se alimentar direito, exercitar, dormir bem. Eu acho que fazer essas coisas bem ou com frequência, com consistência, vai ser melhor para todo mundo. Eu também digo que ser resiliente e praticar o autocuidado é a melhor forma de você evitar o burnout. E nessa profissão que nós temos, a gente vê muitas pessoas adoecendo mesmo. Stress adoece, né, gente? Então, a gente tem que levar isso muito a sério. Como dica de como obter essa habilidade de resiliência ou melhorar a sua resiliência, eu recomendo se alimentar direito, ter certeza de que você está se alimentando com alimentos nutritivos. Eu
Uma das coisas boas sobre ter cachorro, das várias coisas maravilhosas que é ter um cachorro, mas como eu tenho um cachorro, eu já deixei a minha equipe saber de que eu tenho esse cachorro e que eu preciso caminhar o meu cachorro, sei lá, de hora em hora, não de hora em hora, acho que de 3 em 3 horas, às vezes 4, dependendo do meu dia, mas eu tento assim de 3 em 3 horas levar o meu cachorro Sunny para um walk, né, para uma caminhada. Às vezes a caminhada é de 15 minutos, às vezes de 30, depende do dia, de quão busy tá esse dia. Então, ter um cachorro me ajuda nesse sentido de poder bloquear o meu calendário, me forçar a sair, parar de olhar para a tela do computador e ver a natureza, fazer uma caminhadinha, me exercitar. Eu sei que meal prep é também uma ótima opção para pessoas como eu, que não se alimenta direito, mas meal prep pelo menos não adianta pra mim, gente. Eu já preparei as marmitas, já deixei assim a comida preparadinha na geladeira pra comer, não adianta, porque o meu problema é apetite, eu não tenho apetite. Então, meal prep não funciona pra mim, mas eu sei que pode funcionar pra muitas pessoas que não têm tempo pra parar, pra planejar o que vai comer ou pensar nisso. Então, essas são as minhas dicas de o que fazer para ser resiliente ou se manter resiliente, principalmente se você quer entrar nessa área da consultoria, que é uma área que sim tem muitos benefícios, mas também precisa de uma adaptação e precisa de resiliência. A sexta habilidade é saber trabalhar em equipe, ou ter a capacidade, ou ter a habilidade, esse skill de trabalhar em equipe. Como consultor, você não vai trabalhar independentemente. Quer dizer, vai trabalhar independente sim, mas na maioria das vezes você vai estar trabalhando em equipe. Então é fundamental que você saiba, que você já tenha isso na ponta da língua quando você for para uma entrevista. Você precisa saber comunicar ou dar exemplos de quando você trabalhou numa equipe, seja lá uma equipe esportiva, da universidade, trabalho em equipe de escola, não sei, mas trabalhar em equipe é fundamental para a natureza do trabalho da consultoria. É necessário que você tenha isso em mente, que você goste de trabalhar com pessoas, porque você vai estar lidando com pessoas o tempo inteiro, pessoas fáceis de lidar e difíceis. Então, é necessário que o trabalho de equipe esteja entre a sua lista de habilidades e, como eu disse, se você for chamada para uma entrevista, seria interessante você ter em mente alguns modelos de equipe, saber contar uma história de quando você trabalhou em equipe, qual é o modelo de equipe que você acha que funciona melhor, por exemplo. Eu gosto de trabalhar em equipes onde as pessoas, os indivíduos, eles são responsáveis pelo seu próprio sucesso, bem como eles também são responsáveis pelo sucesso do time. Aí você pode dar um exemplo, por exemplo. Você pode dar um exemplo da Olimpíada, né, do time das Olimpíadas. Eles são responsáveis pelo seu próprio sucesso, mas também são responsáveis pelo sucesso do time. Então, é bom você ter essa resposta na ponta da língua. Em todas as entrevistas que eu já fiz na minha vida, todos eles perguntam sobre trabalho em equipe. Então, um bom consultor tem que saber trabalhar em equipe, tem que gostar de trabalhar em equipe. E é isso, já faz essa anotação aí caso você faça uma entrevista na área da consultoria. A sétima habilidade que eu acredito que todo consultor precisa ter é uma visão de negócios, e eu vou explicar. Ter uma noção dos problemas organizacionais que vão impactar, que vão afetar o seu cliente. Então, ter uma visão geral dos negócios, isso só vai te ajudar. Então, se você estiver num projeto de implementação, saber como é que uma implementação funciona. Se você estiver num projeto de reestruturação, saber como reestruturação funciona. E por aí vai. E uma outra sugestão é você estar atenado com o que está acontecendo no mundo. Então, saber quais são os problemas que o mundo está passando, que vão ou que podem afetar o seu cliente. Então, ter essa visão geral só vai te ajudar na comunicação com o cliente. Como eu disse lá na habilidade número 1, você vai liderar reuniões, você vai estar
de frente a frente com o seu cliente. Então, saber conversar sobre esses tipos de assuntos só vai deixar vocês dois ou vocês duas no mesmo nível. E como consequência, um outro benefício é que vai te ajudar a impressionar o seu cliente com o seu know-how. Então, saber um pouquinho sobre o que está acontecendo com o mundo no geral, eu acredito que isso é muito bom, muito efetivo para todo consultor. E uma das coisas que, engraçado, né, que uma das coisas que eu sempre me perguntei estudando aqui nos Estados Unidos é por que a gente era obrigada a estudar algumas matérias que não tinha nada a ver com o nosso próprio major ou com nossa área de estudo. Vou dar um exemplo. Eu estudei psicologia e eu tive que fazer aula de geologia, política. Eu tive que entender a história dos Estados Unidos. Antes, quando eu estava estudando, eu não entendia direito porque que eu tinha que entender essas coisas todas se eu estava estudando psicologia. E hoje eu entendi, na verdade, porque que a gente é obrigado aqui nos Estados Unidos você estudar coisas que não estão necessariamente relacionadas à sua área de trabalho. Então, isso te dá uma base para você conseguir conversar sobre outros assuntos com outras pessoas. Então, voltando para a habilidade, ter uma visão de negócio é imperativo, acho que imperativo não é nem a palavra em português certa, é imperative, é necessário para todo consultor. Você precisa ter uma noção, uma visão dos negócios, entender um pouquinho sobre economia, entender o que está acontecendo no mundo no geral. Enfim, como dica, eu deixo para vocês um podcast da NPR, que é um podcast que dá meio um pouquinho de um overview de tudo que está acontecendo no mundo. Eu escuto esse podcast todos os dias de manhã, porque te dá um resumão de tudo que está acontecendo. Aí, se você tiver curiosidade num certo tópico, aí você vai lá e pesquisa e aprende um pouquinho e lê sobre um pouquinho mais a fundo. Quando eu vou para minha primeira reunião, que geralmente acontece entre 9 a 9h30, se tiver alguma coisa muito importante acontecendo no mundo, eu já estou ciente. E se o cliente puxar aquelas conversinhas bobas enquanto a gente fica ali esperando por uma reunião, e o cliente fala, você viu o que está acontecendo na Rússia, sei lá. E aí você vai dizer sim. Então, visão dos negócios é uma habilidade essencial para todo consultor. A última habilidade que eu quero falar com vocês sobre a que eu acredito que todo consultor precisa ter. E eu falei essas habilidades, mas elas não necessariamente estão em ordem, tá, gente? Mas a última, last but not least, é a resolução de problemas. Sim, todo consultor precisa ter essa habilidade de resoluções de problemas. E sim, você precisa falar sobre isso na sua entrevista. Então, já vai pensando aí como é que você vai dizer sobre uma vez que você teve que resolver um problema e como você resolveu. Resolução de problema tá no dia a dia de todo consultor. Então, frequentemente nós somos chamados para auxiliar na resolução de um problema que o consumidor está tendo, que o nosso cliente está tendo, ou para auxiliar na criação de um plano de negócios. Então, com certeza, a resolução de problema é uma habilidade que todo consultor precisa ter. Para vocês terem uma noção, tem um setor dentro da Deloitte chamada Greenhouse, Deloitte Greenhouse. E o Greenhouse nada mais é do que um time que trabalha só com resolução de problemas. Então, esse time, os executivos das empresas vêm com seus problemas e explica qual é o problema para o time. Eles montam maquete e fazem tudo para explicar como é que eles vão resolver aquilo ali. Então, assim, não é pouca coisa não. Mas esse time da Deloitte, eles têm uma greenhouse no mundo inteiro. Eu acredito que em todas as Deloittes, ou quase todas, tem uma equipe, tem um greenhouse dentro da empresa. E esse time, ele é feito para resolver problemas mais complexos.
Então, se você gosta de resolução de problemas, de trabalhar com resoluções de problema, já fica uma dica de um time dentro da consultoria, uma área dentro da consultoria que você pode aplicar. E só para vocês terem uma noção, essa greenhouse são lugares assim nada convencionais. É um ambiente assim feito para motivar a inovação. Então, geralmente o time da Greenhouse é um time bastante diverso para a gente ter a opinião de pessoas diversas na hora da resolução daquele problema. Então, resolução sim é uma habilidade que você tem que ter, você vai estar resolvendo problemas o dia inteiro. Mas se você acha que resolução de problemas é o seu ponto forte, aí ao invés de aplicar para um trabalho dentro da consultoria normal, você pode trabalhar ou aplicar para a Greenhouse. E eu sei que eu usei esse exemplo da Deloitte, mas eu tenho certeza que existem outras empresas que trabalham ou que têm times que focam só nisso, só na resolução de problemas. Então, fica aí a oitava habilidade que eu acredito que todo consultor precisa ter. Se você gostou desse vídeo, você já deixa um gostei pra mim. Não esquece de tocar o sininho e deixa um comentário qual é a habilidade que você mais concorda que é essencial para todo consultor. Faltou alguma habilidade? Se faltou alguma, você já coloca aí, complementa essa lista. A gente pode ir de 8 para 10, 12, 14, 16. Então, deixem nos comentários se teve alguma habilidade que eu esqueci de mencionar ou que eu não listei. E a gente pode continuar esse papo aí nos comentários. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.